E hoje nós vamos falar de oração, né? Do lado do meu irmãozão aqui, a gente vai falar um pouco sobre oração, sobre comunhão, sobre fé. O texto que nós leremos hoje está em Lucas capítulo 11, versículo 11 até o 13. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhes pedirem. Oremos. Santo e soberano Deus, teu nome é exaltado neste lugar. E nós estamos aqui, Senhor, a fim de aprender mais a tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, para glorificar o seu nome. E nós estamos aqui para transmitir aquilo que tu queres, Pai. Por isso, humildemente, Senhor, eu te peço, para que tu possas falar aos nossos corações, mediante esse instrumento de comunicação que nós estamos usando. Que teu Espírito venha falar a cada um de nós, não importa a distância, Amém, Senhor. não importa a circunstância, mas que nós todos possamos dar frutos na vontade da tua palavra, na vontade do teu ser, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que tem feito sobre as nossas vidas. Amém, Senhor. Principalmente por perdoar os nossos pecados. Em nome do nosso Filho amado, nosso Senhor amado, Senhor Jesus Cristo, é que eu oro, te peço e agradeço. Amém, meu Deus. Amém. Amém, Amém. e amém. Texto bem conhecido. Nós falamos até na casa da Teresa, né? Sobre isso. Ela que teve uma grande perca alguns dias atrás, a sua metade, né? Vamos dizer assim, a Pamela acabou falecendo. E pelo menos no consentimento que a gente tem, a Pamela é uma criança e ela tem com certeza um lugar reservado nos céus. E às vezes a Teresa falava para mim assim: Alex, mas o que eu queria era que a Pamela continuasse, vivesse, e quando eu me fosse, quando eu partisse para a glória de Deus, ela tivesse tudo certinho aqui. Um valor a receber por mês, uma casa quietinha onde ela pudesse morar sozinha. Mas a Pamela sentia muitas dificuldades na sua vida em termos de doenças. Ela tinha várias doenças, problemas de locomoção. E aquilo que eu falei, a Pamela é uma mulher com o coração de uma criança. E aí eu disse para a Teresa: será que você está pedindo certo, Teresa? Será que você pediu certo? Diante do texto, muitas das vezes nós pedimos não é o pão e muito menos o peixe. Muitas das vezes nós pedimos a pedra. Nós pedimos o escorpião. Nós pedimos a cobra, a serpente. Infelizmente nós não aprendemos às vezes a pedir, não sabemos pedir. Porque esse pedir envolve também a vontade de Deus. Ah, mas como assim, Alex? O Senhor falou, né? Num contexto aqui, um pouco antes, o Senhor ensina a oração dominical que a gente conhece como Pai Nosso. E nessa oração fala: seja feita a sua vontade. E o interessante é que nesse seja feita a sua vontade é o que às vezes nós não queremos. Muitas das vezes nós não queremos a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E nós estamos num período muito interessante, onde as pessoas estão pedindo a Deus muito para que isso tudo passe logo. Para que esses momentos ruins, é claro,
Ninguém quer momentos ruins. Eu também não quero. Mas existe algo por trás disso? Existe uma vontade soberana sobre isso? Existe um querer divino sobre tudo isso? Nós vivemos numa sociedade onde a soberba é algo cotidiano. Onde a palavra de Deus está descredibilizada por uma sociedade que acha que viver de qualquer jeito está tudo bem, está tudo certo. E muitas das vezes ouvindo vários profetas falsos que dizem que você não pode ter problema na sua vida, que você não pode enfrentar doença, que você não pode enfrentar pobreza, que você não pode enfrentar dificuldades se você for de Deus. E não é isso que a gente encontra na Bíblia. E eu falo para você que muitas das vezes confiou nesses falsos profetas. Quando está em dificuldade você questiona, e cadê Deus? Cadê esse Deus que foi falado para mim que era dessa forma? Preste muito bem atenção àquilo que eu falei. Existe um contexto sobre esse versículo aqui que eu apresentei. E sobre esse contexto lá você vai encontrar na oração do Pai Nosso, seja feita a sua vontade. Mas não é a sua, você que está ouvindo, e nem a minha, eu que estou falando. É a vontade de Deus está acima de toda vontade. Por quê? Porque muitas das vezes nós não sabemos pedir. Eu falava do caso da Teresa aqui, a respeito dela pedir isso. Você imagina uma pessoa com essas dificuldades morando sozinha, e ela falou, é verdade. Talvez eu não conseguisse passar um período no hospital imaginando que depois desse período eu iria partir e deixar a Pamela à mercê dos outros. Não ia ser o mesmo carinho de mãe. Não ia ser o mesmo afeto, a mesma atenção. As pessoas talvez fossem judiar, as pessoas talvez fossem abandonar, e talvez ela não quisesse isso. Então Deus, pelos seus planos perfeitos e maiores, que eu sei que a vontade de Deus foi feita, ela partiu primeiro. A dor fica? Claro que fica. É óbvio que fica. E eu não estou dizendo, eu não estou querendo ser presunçoso em dizer aceite a vontade de Deus, está tudo bem, está tudo certo, não. É o que eu estou querendo mostrar, que muitas vezes ela é dolorida. Mas ela é pedagógica, ela nos ensina. Nos ensina por quê? Porque há algum tempo atrás, e muito tempo atrás, nós não queríamos a vontade de Deus. De jeito nenhum. Porque ter a vontade de Deus é ter comunhão com Deus. E se você já ouviu a história de um cidadão chamado Adão, enquanto ele tinha comunhão com Deus, estava tudo bem. E Deus deu uma ordem, uma única ordem, para que ele não tomasse tal atitude. No começo do fruto, né? Você já ouviu muitas vezes. E ele desobedeceu. E qual foi a primeira coisa que aconteceu? Deus procurou. Deus foi procurar Adão. Deus procurou o ser humano. Você escorregou, você caiu. Você quebrou um elo. Você desobedeceu a palavra. Mas Deus veio com uma voz suave e disse, Adão, onde você está? E o que o ser humano fez? Se escondeu. Adão estava escondido. Por quantas vezes Deus tinha falado com Adão? Ele nunca te havia se escondido. Mas naquele momento entrou o pecado na humanidade. E ser imagem e semelhança de Deus já não era tão perfeito assim. O pecado quebrou esse vínculo. O pecado entrou e desorganizou e tirou essa afetividade entre Deus e o homem. E o homem sentiu no momento que era incapaz, porque ele se escondeu. E teve que o Senhor Deus, creia você do jeito que você quiser ou não, tá? Mas imagine só, se o ser humano tivesse algum tipo de capacidade, ele teria conversado com Deus e falado, olha, eu pequei, eu errei. Não, o ser humano, a primeira coisa que ele fez foi, ó, essa mulher que o Senhor me deu aí, ó, põe a culpa no outro. Já mostrando que o ser humano estava contaminado. E que a partir dali seria incapaz de conseguir se reconciliar com Deus. Aí Deus traz uma figura muito interessante, para que você entenda que a salvação não vem de nós. Pegou um animal, sem mácula, sem culpa. O animal, que culpa o animal tinha? Que culpa aquela ovelha tinha? Nenhuma. Mas o Senhor sacrificou aquela ovelha, tirou o couro daquela ovelha,
E para cobrir a vergonha do ser humano, ele deu como roupa para Adão e Eva. Então a partir dali a gente não sabe pedir. Porque nós quebramos, entenda, nós quebramos esse vínculo com Deus. Essa intimidade que nós tínhamos com Deus, nós quebramos. Aí você fala, mas foi Adão lá atrás. A gente se troca por muito menos. Adão queria ser igual a Deus, tá? E a gente se troca por muito menos. Não seja hipócrita não, por favor. Não vamos colocar aqui todo mundo bonitinho, não. Que infelizmente é só você fazer que nem o filho pródigo. Cai em si, avalia a sua vida e a gente se troca por muito menos. Por muito menos. Né? Nós reclamamos dos nossos governantes que se trocam por milhões. Eu conheço muita gente e acredito eu que muita gente se troca por muito menos do que milhões. Milhões, nós estamos falando. Então esse vínculo que havia entre o homem e Deus foi quebrado. E a partir daí essa intimidade foi perdida. Ela foi perdida. Mas aí você vem e me fala, em João capítulo 14, no Evangelho de João capítulo 14, do versículo 13 e 14 diz, mas Jesus diz o seguinte, e tudo quando pedis em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Olha, toda oração pedida em nome de Jesus, ela é respondida. Sabia, Lucas? Né? Ela é respondida. Não positivamente sempre. Porque nós não sabemos pedir. Porque não temos. Nós quebramos a intimidade com Deus lá atrás. Você entendeu isso? O meu filho tem 6 anos de idade. Eu duvido se eu chegasse para ele e falasse, filho, você quer de presente um carro? Nós estamos aí, se Deus quiser, vendo a possibilidade de ter um bem parceladinho, igual o Caso Bahia. É lógico que ele ia gostar. É óbvio. E eu daria um carro na mão do meu filho, com 6 anos de idade? Muitas das vezes a gente não sabe pedir. E a gente pede igual o meu filho. Lógico que ele ia pedir um carro, e ele ia querer dirigir. Pai, eu posso dirigir? E aí Deus tem que confirmar tudo. Sim, claro. Pega o carro, filho. E ia acontecer muita coisa ruim. Eu posso dizer para você. Você já assistiu o Todo-Poderoso? Até o pastor falou uma vez, né, no filme? Não sei se fui eu ou foi o pastor que falou. Aquele filme Todo-Poderoso, onde Deus supostamente passa todos os poderes que ele tem, né? Uma espécie de procuração para o Jim Carrey, né? O ator, não lembro o nome do personagem. E ele tem todo o poder agora, se torna o Todo-Poderoso, para poder fazer da humanidade o que quisesse. Como a encheção na cabeça dele estava muito grande, ele conseguiu fazer uma adaptação para responder todos os pedidos por computador, e ele respondeu sim para todos os pedidos. Se você assistiu o filme, você vai lembrar que as coisas não fluíram muito bem. Várias pessoas ganharam na loteria e ganharam muito pouquinho. Por quê? Porque várias pessoas ganharam. Pessoas começaram a perder peso comendo hambúrguer. E eu adoraria isso. Eu também. Com certeza. Ou seja, as coisas ficaram ao contrário do que ele queria. Por quê? Porque ele queria paz. Mas o ser humano não sabe pedir. Mas aqui na Bíblia está dizendo então, tudo quando pedires em meu nome, isso eu farei. Jesus deixou isso, Alex, você está enganado. Existe um processo de aproximação quando você dá valor a esse Jesus para o que ele fez na cruz, entendendo aquele sacrifício como um religamento, uma conciliação, um retorno do ser humano para com Deus. E é aquilo que eu disse, não cabe a nós, não conseguimos fazer esse elo novamente, porque o mal está destinado dentro de nós. O mal é nossa essência, e até porque nós estamos mortos. Entenda você agora ou não? Se você quiser mais explicações, nosso zap vai estar à disposição aí. Aí veio este Jesus e disse, olha, a partir daqui a coisa vai mudar. Eu vou pegar a mão do ser humano, não vou tocar em você não, pegar a mão do ser humano, pegar a mão de Deus, e todo aquele que crê que eu fiz isso, vai poder ter comunhão com Deus novamente. Mas comunhão é convívio. E aí eu caio
no nosso cotidiano de hoje. Com certeza, a partir do momento que começou-se as quarentenas por aí, as pessoas a estarem frequentando mais suas casas, as pessoas vendo a morte bater na porta, tiveram todo o intuito, todo o sentimento de estarem mais próximos de Deus. Porque antes ficavam muito longe da igreja, porque antes o horário do culto era ruim, o horário do estudo não bate com a novela, e assim por diante. Acordar cedo de manhã para a escola dominical é muito chato. Agora nós podemos ter a comunhão que temos ou que queremos com Deus, correto? E temos. Estamos conseguindo essa comunhão com Deus? Mas nós nos achamos no direito de pedir: Deus, tira esse mal daqui. Eu não quero esse mal daqui. E como muito pastorzinho de biboca aí, vai me desculpar, depois se quiser conversar comigo, pode conversar, não tem problema nenhum. Mas como muito pastorzinho de biboca aí que põe ordem em Deus, achamos que nós temos o direito de mandar em Deus, dizendo: vamos determinar que isso vai acabar. Como se Deus fosse um empregado nosso. Como se ele tivesse que obedecer à nossa vontade, né? Não o que está escrito aqui no Pai Nosso. Quem tem que obedecer, no caso, seria Deus, ao que eu quero. Mas nós vemos que não é bem assim. Nós estamos entendendo que não é bem assim. Por quê? Porque existe o pecado que cortou o elo com Deus. E só é refeito a partir do momento em que nós aceitamos a Jesus. E com isso, então, você pode pedir tudo. Vamos em João, capítulo 15, versículos 7 e 8. Se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis, e o que pedires, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que me deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Se permaneceres em mim, olha a ordem, e as minhas palavras permanecereis em vós. Aceitar Cristo? Maravilha! Você conseguiu deixar o Senhor Jesus fazer aquela ponte novamente, aonde você pode estar em comunhão com Deus. Mas estar em comunhão com Deus é convívio. Nós estamos tendo muito tempo agora, né? Nós estamos agora com tempo até sobrando. Para alguns que estão mais tempo em casa, para outros que estão mais tempo com a família, outros que podem estudar mais, ler mais, conversar mais com Deus. Essa comunhão está tendo, graças a Deus. Eu acredito que sim, porque é isso que Jesus está dizendo. Você quer? Você pode? Ah, tudo bem. É muito simples. Permaneça em mim. Mas olha aqui. E as minhas palavras permanecerão em vós também. É uma condição. É um passo a passo. Então, quando você pedir, existe um passo a passo? Claro. Não tem como determinar, até porque a fé nasce em nós. E ela faz você, quando você está em comunhão, sim, fazer Deus atentar ao seu pedido. Mas nem sempre vai ser assim. Paulo escreveu um terço da Bíblia, um homem de Deus, talvez inquestionável, pelo menos para os evangélicos. Pediu para tirar um espinho na carne e não foi atendido. Paulo, minha graça te basta. Continua. Te chamei porque me importava que você sofresse no meu nome. Ananias falou mal de você. Mal sabia o outro tanto que ele não sabia. Que eu sei. Não me interessa. É você que eu escolhi. E é assim que vai ser. Jesus Cristo. O Senhor Jesus pediu: Pai, afasta de mim esse cálice. Porém seja feita a tua vontade. Foi feita a vontade de quem? De Jesus? A carne gritava ali naquele momento. O Senhor Jesus estava recebendo todos os pecados dos que seriam salvos. O seu sangue precioso seria derramado em instantes. Ele sentiu dores tremendas. Psicologicamente ele foi afetado demais. Chegou a suar sangue pela cabeça.
E aí nós achamos que um Covid, nós podemos fazer assim, pôr o dedo na cara de Deus e falar, manda tirar isso aí logo, como se ele fosse um empregado nosso. E muitas das vezes, por esses charlatão que tem em televisões por aí, eu não vou citar nome não, para não ganhar processo, mas sabem muito bem de quem eu estou falando. De alguns, não é pouco não. Pior que é isso, né? Chega no fulano, se não aconteceu é porque você não tinha fé. Engraçado, Pedro quando encontrou o aleijado na porta do templo, ele não perguntou se o cara tinha fé ou não. Ele falou, a fé que eu tenho, eu te dou. Aquilo que eu tenho, eu te dou. Toma o teu leito, levanta e anda. Discípulo de Jesus. Andava assim, ó, com Jesus. Tanto é que quando ele negou a Cristo, o pessoal sabia, ele falava igual. Ele tinha o jeito. Estava andando tanto com Jesus que não tinha como esconder que ele era de Cristo. Não tinha como ele negar, ele estava negando da boca para fora, mas todo mundo sabia quem ele era. Por quê? Porque os atos, o jeito, o cara transpira Jesus quando ele tem intimidade com Jesus. E ele não fica batendo no peito para isso não. Porque infelizmente na sociedade que nós temos hoje, quem tem essa intimidade com Jesus é rejeitado. É o caretão, é o bobão da turma, é o cara que ninguém gosta de levar nos lugares, é o cara chato que não pode fazer coisa errada perto dele. É esse cara que quando tem intimidade com Jesus, paga o preço por isso. Fico me lembrando do Abraão, né? Abraão, a gente falou uns dias atrás aí, numa quinta-feira também, sobre a história de Abraão, né? E quanto tempo que ele esperou para ter seu filho, né? E o que acontece com ele? Por uma vontade do Senhor, o Senhor resolve colocar o próprio filho de Abraão, esse que ele esperou, e o teve com 100 anos ou mais, talvez, dependendo, né, de onde você lê, colocar como sacrifício. E Abraão levou seu filho, daí dessa história que surgiu a bela frase, né, de 2 palavras, mas que é maravilhosa para a vida da gente, que é o Deus proverá, né? É o Deus proverá. Senhor, Deus sabe. Pai, cadê o cordeiro? Nós não vamos para um sacrifício? Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Jó, né, também orava tanto pelos seus filhos e pelas pessoas que trabalhavam com ele. Jó orava. Desculpa, Lucas, mas Jó, olha só. O Jó orava pelos pecados que os filhos talvez pudessem cometer. E perdeu vamos dizer assim, na derrubada que, com permissão de Deus, o inimigo fez na vida de Jó, seus filhos também foram. Num dia. Enterrar 10 num dia. Por Deus, né? Por Deus. E aí nós vemos pessoas numa sociedade, desculpa falar, superficial, onde eu preguei uma vez na igreja falando a respeito do miojo. Você que dos anos 90, você que nasceu nessa década, o tio vai explicar para você. Esse negocinho, esse macarrãozinho, parecendo cabelo de anjo, foi lançado nesse período. Por quê? Porque o dia a dia está muito corrido. As pessoas saem 5 horas da manhã, chegam às 8 horas da noite, necessitam de um alimento muito rápido, instantâneo, como é o nome dele, né? Macarrão instantâneo. Se alimenta e dorme. Quando vai ver, tem um camarada de 18 anos num quarto gigantesco. Fala, quem é esse homem? Teu filho. Meu Deus! Onde você estava esse tempo todo? Aí o filho olha, não, onde o senhor estava? Numa sociedade onde a gente tem o egoísmo ditamente como regra de conduta na sociedade, onde eu tenho que mostrar os meus bens, eu sou aquilo que eu posso ter diante da sociedade em si.
se inventa o macarrão instantâneo. E é o retrato da sociedade, que até agora, pelo menos, que tomou esse freinho, né? Uma coisa rápida, instantânea, superficial e que não vale de nada, poder nutritivo nenhum. O Mário Sérgio Cortella fala um negócio interessante. As crianças nascem impacientes. Elas vêm vindo, crescendo impacientemente, porque elas precisam das coisas rápidas. Elas querem tudo aquilo muito rápido. E falando a respeito de miojo, ele recomenda que você ensine seu filho a cozinhar. Por quê? Porque existe um tempo de preparo. Eu lembro quando eu era garçom, a pessoa perguntava pra mim: quanto tempo vai demorar a pizza? Aí eu olhava com todo carinho e respeito, porque pelo menos me elogiavam muito como garçom. Eu falei: senhora, o tempo que for necessário para ela ser feita. Pode ficar tranquila. Em torno de 20 minutos, 15. Mas é o tempo necessário. Não adianta você colocar uma abobrinha no fogo e achar que ela em 2 minutos ela vai cozinhar, não. Mandioca, por exemplo. Então nós temos... Quer falar? O apressado come cru, né? Como dizem. E nós temos uma sociedade hoje que come cru as coisas. Hoje o pastor Acir Pereira, presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, nós temos muito orgulho dele, porque ele é presbiteriano, tá? Falou que as pessoas não estão lendo mais isso aqui. E é realmente verdade. As pessoas já pegam um pregador que prega muito melhor do que o Alex na internet, mais fácil. As pessoas veem os versículos que o fulano de tal, o ciclano manda de bom dia. As pessoas gostam muito de agir com amor e com carinho para aquele fulano de tal que está lá no Afeganistão, na Síria. Manda oração, coraçãozinho, chora. E às vezes a pessoa está do seu lado. Então essa é a sociedade que infelizmente nós estamos vivendo. E ela quer um relacionamento assim com Deus. Superficial. E como uma criança birrenta, que muitos pastores ensinam isso, quando não tem, abandonam. Se a sua fé está colocada sobre isso, numa superficialidade, desse jeito, eu te convido a ser um pouco mais profundo. Como as águas de Ezequiel. Vai mais profundo. Porque é aquilo que eu falei, desde o início, existe um contexto. E para você saber, e você vai ter as coisas que você quer, com certeza. A partir do momento que você tem intimidade. É intimidade. Por falar em comida, eu tenho um pouco de intimidade com a minha esposa. Se eu quiser agradar ela, é só fazer um ceviche. Ela gosta muito. Minha esposa gosta de massagem no pé. Gosta de dormir com o pé quentinho. Né? Isso é intimidade. A partir do momento que você tem intimidade com Deus, você vai ver que a sua vontade não prevalece quando você ora. Mas esse relacionamento com Deus te faz querer agradar a Ele. E aí sim, com certeza Ele vai ouvir os seus pedidos. E aí sim, com certeza Ele vai começar a atender as suas orações. E aí sim, você vai começar a pedir: Pai, me dá um pão. Lembra do começo da nossa pregação? Muitas vezes nós pedimos a pedra. E Deus fala: filho, eu tenho coisa melhor para você. Você achega aqui. Senta no meu colo. Deixa eu te contar uma história. Deixa eu te fazer carinho na cabeça. Dorme aqui no meu braço. Fica em silêncio. Não precisa falar sempre. Mas nós, na nossa sociedade, no nosso cotidiano, estávamos vivendo uma locomotiva indecente, cretina, onde nós colocávamos Deus numa superficialidade. Um Deus que nos atende como um grande guru, como um grande, como é que é? Gênio da lâmpada. Gênio da lâmpada. Que pena. Não estou dizendo aqui que eu tenho esse grau de intimidade. Olha, o Alex bate no peito. Eu tenho esse grau de intimidade. Tamanho igual Elias. Ó, vai chover, hein? Agora vai chover. Manda a Cabe aí ajeitar o carrinho dele. Porque vai cair água do céu e não é pouca, não. Não, eu não estou dizendo isso. Mas estou te convidando a ter essa intimidade. Amém. Porque a partir deste momento você vai saber pedir.
Porque os seus pedidos vão começar a condizer com aquelas que é a vontade de Deus. E aí você vai perceber, sim, que as suas orações vão ser atendidas. Como aquela do centurião: Senhor, não é para mim, é para o meu servo. Nós vamos começar a entender mais de Deus quando a gente tiver mais intimidade com Ele. Não adianta pegar versículo sem contexto e querer montar religião, pensamento ou coisa parecida, porque vai cair por terra. Haja visto o que está acontecendo agora. Bate o pé aí, profeta. Manda sair esse Covid. Você que se diz. E aí? Lembre-se que no Pai Nosso, e assim como a oração de Jesus, eu te peço isso, mas seja feita a sua vontade. E essa vontade será sempre soberana até a nossa. Amém. Porque é como no Poderoso do filme. Você recebeu uma procuração, mas quem te deu a procuração não te deu todo o poder. Ele tomou de volta. Ele fez só entender que a vida era muito mais significativa do que aquilo que ele imaginava ou pensava. E é isso para nós. Amém. Não sejamos egoístas. Se existe todo um plano de Deus por trás disso, deixa as coisas fluírem. Aproveita para ter intimidade com Jesus, para conhecer mais de Deus, para conhecer mais das suas vontades, dos seus desejos. E aí você vai perceber que a sua vida vai entrar em outro eixo, que ela vai entrar num caminho estreito, mais gostoso de andar. O interessante é que você vai saber o final do filme. Eu te convido. Venha aprender mais de Deus. Venha ter mais intimidade com Deus. Venha fazer como Jó, que só ouvia falar de um Deus. Isso me traz um medo. Porque o testemunho de Jó, nos primeiros versículos do livro, Deus falando de Jó tudo aquilo dele, e ele só ouviu falar de Deus, eu tenho muito medo. Para finalizar, irmãos, 1 João, capítulo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5. O versículo 14 diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém. A partir do momento da intimidade com Deus, você vai perceber. Amém? Amém. Aleluia. Nós vamos cantar uma canção agora para encerrar o nosso momento aqui. Sim, Deus. E que essa canção ela fala: buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Ele, nas próximas estrofes ela fala de pedir, dar-se-vos-á, buscar e achareis. Os versículos anteriores. Os versículos anteriores. E antes de falar sobre o buscar primeiro o reino de Deus, Jesus fala do porquê, né? Por que os momentos que antecederam antes essa expressão, né? De que o Senhor cuidaria de tudo. Mesmo que não fosse a resposta, mesmo que não seja a resposta que você espera. Né? Porque para que se preocupar, né? Para que se preocupar com o que você veste, com o que você vai comer, né? Se os lírios do campo, né, se vestem maravilhosamente bem, foi Deus que fez, se vestem muito melhor do que o Salomão, que era o maior ricaço da época. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Né? Que quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, manter essa intimidade, essa profundidade, aí você vai entender o significado de pedir um pão. Aí você vai entender tudo o que nós falamos aqui hoje. Amém. Viva assim, no nome de Jesus. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Deus. Aleluia, aleluia. Creia que a vontade de Deus para mim, para a sua vida, ela é maravilhosa. Creia na soberania de Deus sobre a sua vida. Sempre. Sobre as nossas vidas. Creia nisso. Creia nisso. Nós recebemos os cumprimentos aqui dos irmãos, né? O pastor, como a gente já disse, a Kelly Soares. Aí, boa noite, Kelly. O Kelly, um abraço também para você. Kelly é minha cunhada, irmã da minha esposa, tá para ter um neném aí até o final do mês. Que Deus abençoe. Ore pela Kelly, ore pela Kelly. O presbítero Jean, lá da EP do Bom Jardim. Ô, presbítero, Deus te abençoe também. Obrigado aí. Anunciata, obrigado, Anunciata. Boa noite. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. E também a Alvina, a Vininha. Ô, Vininha, obrigado por estar aí, né, coladinho com a gente aí, tá bom? Deus te abençoe muito no nome de Jesus. É isso aí. Meu pai e minha mãe também estão lá assistindo. Que maravilha. Meu pai e minha mãe também estão assistindo. Aí, coisa boa. Graças a Deus. Louvado seja. O irmão Marcelo não está nos assistindo, mas está nos ouvindo. Que bênção. Continua firme aqui, continua firme, viu, irmãos? O irmão Marcelo é fenomenal, fenomenal. Pastor e sua esposa, né? Pastor e sua esposa, Deus abençoe. A Josi também, parece. Ô, Josi, é ela mesmo. Deus abençoe muito vocês, a todos vocês aí, tá? Muito, muito obrigado mesmo por estarem aí. Que a palavra de Deus tenha falado ao coração de vocês, no nome de Jesus, né? E que confiar no Senhor é simplesmente confiar naquele que tem o poder de todas as coisas na mão dele, que tem toda... Me desculpe. Tem o... Ao vivo. É ao vivo, que tem o controle de todas as coisas. Você só está entregando a sua vida, colocando a sua vida nas mãos do Rei do Universo, no dono do Universo, né? Então, faça isso e com sempre mais profundidade e intimidade. Você não vai se arrepender. Amém. Faço minhas as palavras do Lucas. Reflita nessa meditação de hoje. Deus não atende muitas vezes aos nossos pedidos, ou diz não, né? Muitas das vezes Ele prefere dizer não, mas por um propósito muito melhor. Vamos ter mais intimidade com Ele, e aí nós vamos saber pedir. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus.